minutos aqui em Cuiabá, está sintonizado aqui na CBN Cuiabá 95.9. Nossa querida Marcela hoje foi um pouquinho mais cedo, vai resolver um problema de saúde familiar, mas coisa simples, não se preocupa, coisa muito simples mesmo, só que é necessário, né? Sexta-feira, nesse horário. E a gente hoje, com o quadro Saúde e Longevidade, que você já está acostumando todas as sextas-feiras, nós vamos aqui das 15 às 16 horas, e hoje com um tema extremamente interessante, cirurgia plástica e atualidade. Tendo o prazer de receber aqui, eu já posso chamar de meu amigo, porque faz muito tempo nós fazemos alguns programas juntos, Dr. Gabriel Felski. Doutor, que prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Estamos numa nova casa, mas é a sua casa também agora. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN, boa tarde, professor, boa tarde, meu colega Ulisses Hernandes. Então estamos aqui com o maior prazer, para trazer para os ouvintes algumas novidades, atualizações, tudo relacionado à área de cirurgia plástica. Verdade, vamos acolher aqui também o Dr. Ulisses Fernandes, também já fizemos alguns programas juntos. Né? Sim, verdade. Muito interessante, forma de falar, o nosso ouvinte vai ganhar muito. Dr. Ulisses, seja muito bem-vindo aqui, que é a sua casa também agora. Ok, boa tarde, estou à disposição aí, vamos esclarecer as dúvidas e as curiosidades que forem aparecendo durante o programa. Verdade. Juliana, qual que é o nosso número? Quem surgir dúvida, manda rapidinho. 9803-5580. Então vamos lá, qualquer dúvida, manda aqui, aquele mesmo telefone, a gente vai estar aqui. Não demora muito para fazer aquele negócio lá no finalzinho, né? Nós temos 1 hora aqui, dá para você mandar todas as suas dúvidas. Doutor Gabriel, quando nós falamos cirurgia plástica, as pessoas veem na cabeça normalmente que é apenas uma questão estética, de consertar aquilo que acha que não está legal, mas ela é muito mais do que isso, né? Com certeza, A cirurgia plástica, ela surgiu, lá na antiguidade, Temos relatos de cirurgia plástica feita já no Antigo Egito, Tem muitos fatos relacionados com a cirurgia plástica de reparadora, com queimaduras, antigamente, lá na antiguidade, com aquelas amputações de nariz, aí que começou essa parte de reconstrução, cirurgia plástica reconstrutiva, reconstrução de órgãos, de paredes, Então a cirurgia plástica é algo muito mais extenso e dinâmico, Entra desde a parte lá do dedo do pé até o fio de cabelo na cabeça, então passa por todas as áreas, pelo organismo todo, e desde o recém-nascido, que nasce com um problema, uma má formação, até o idoso que precisa retirar um problema, como por exemplo um câncer ou uma queimadura. Então é uma área muito extensa. O Dr. Ulisses é um especialista em cirurgia no caso de queimados. Uma hora eu vou fazer um programa aqui sobre a questão de queimaduras, tá, né? Nesse campo, ele praticamente devolve não vou dizer a vida física, mas a vida social às pessoas, né? Então, na verdade, a parte de queimadura realmente é uma parte bem grave da cirurgia plástica, porque a gente tenta fazer essa reparação da melhor forma possível. Só que existe uma barreira muito grande aí, biológica nossa, porque a pele da gente, a pele original, o corpo não consegue mais reparar de maneira original. Por isso se gera uma cicatriz. Então, o paciente que é queimado ou que sofre qualquer procedimento cirúrgico, o local da cicatriz, ele sempre vai ser uma marca para essa paciente, independente daquilo que ele fizer. Existem casos que essa cicatriz pode até se tornar uma coisa imperceptível, mas ela sempre vai ser uma cicatriz, entendeu? E no caso do queimado, dependendo da extensão, mesmo que se faça enxerto do próprio organismo, ou se tente tratar essa cicatriz, a chance dela ficar imperceptível é mais difícil, entendeu? Por isso que quando um paciente queimado procura você querendo remover uma cicatriz de queimadura, e essa cicatriz de queimadura já tem lá 10, 15 anos, fica até difícil de você propor alguma coisa para ele, porque o corpo, de maneira incessante, ele sempre vai estar tentando naquele local deixar aquela cicatriz o mais próximo possível da pele original daquela paciente. Mas a gente sabe que não. E às vezes, se você intervir naquele lugar, você vai levar essa cicatriz de novo para o estágio 1, entendeu? E ela já tem 20 anos de evolução, 10. Então é uma coisa
difícil que às vezes no consultório você tem que orientar a paciente, porque às vezes não é a melhor alternativa. E o queimado realmente sempre vai levar alguma coisinha para a vida toda, às vezes com a parte funcional toda restabelecida, mas vai ter a cicatriz, né? Com certeza. Tá. A gente, quando se fala de qualquer coisa reparadora, a gente tem aquelas ondas de pressão, né? Existem muitos pacientes que procuram vocês no consultório para fazer uma cirurgia plástica e vocês aconselham a não fazer? É comum acontecer isso? Com certeza. Existem muitos casos, né, de paciente que a gente chama de dismorfismo, né? Ele tem uma ideia errada do que até hoje estava comentando com o Ulisses aqui fora, né? Muitos pacientes confundem. Às vezes o problema não está na área física, está na área psíquica, né? Não é um problema, ou é um outro tipo de problema, e a gente aconselha o paciente o que vai ser melhor para ele. Se o paciente acha que não vai haver uma melhora do ponto de vista tanto psíquico como físico, a gente fala para o paciente que ele deve repensar, e a gente ajuda com ele através de psicólogos, de psiquiatras, de psicanalistas, resolver esse problema primeiro para depois tentar a cirurgia. Vamos conceituar para o nosso ouvinte o que é dismorfismo. Dismorfismo é aquele paciente, vamos supor, que ele acha que o nariz dele é grande demais, né? E assim, em termos estatísticos, o nariz dele é igual à maioria das pessoas que vivem no meio que ele vive. Por exemplo, se ele é um árabe, né, tem um tipo de nariz mais árabe e tal, mas ele não se enxerga assim, ele queria ter um nariz pequeno tal, ele se enxerga de uma maneira diferente, então ele vê a forma de uma maneira não exata, não exatamente como é, então ele tem um problema psíquico, isso é um dismorfismo. Ele não enxerga a realidade, né? Ele tem um problema psíquico que altera a maneira dele ver a realidade. E tem o caso da Dona Bela, que é transformada na Gisele Bündchen também? Exatamente. Tem, né, Ulisses? Tem demais, então. Demais. E nessa parte ainda de contraindicar uma cirurgia plástica, eu até estava falando com o Gabriel aqui no começo, o que acontece? Quando a paciente vai para fazer uma cirurgia plástica, na grande maioria das vezes ela está com uma queixa daquela região, porque ela já teve um envelhecimento ou de alguma forma um prejuízo daquela região. Então, para a gente conseguir indicar uma boa cirurgia para essa paciente, saber se ela realmente está entendendo aquilo que a gente está transmitindo para ela, ela tem que entender que a cirurgia vai acontecer naquele mesmo sítio onde ela tem a queixa. A minha matéria-prima é a pele dela e o tecido que ela está me apresentando. Eu vou fazer uma reparação em cima daquilo. Eu não consigo fazer o rejuvenescimento daquela região. Se eu estou operando uma paciente de 45 anos, é aqueles 45 anos que estão lá me oferecendo o que eu posso fazer com aquilo. E na grande maioria das vezes elas querem chegar lá com 40, 50, 60 e sair com o peito do 20. Chega próximo? Chega. Vai melhorar uma série de situações? Vai. Vai ficar do jeito que ela está imaginando, que ela quer que fique? Aí que o profissional tem que entrar e quebrar a expectativa dela para ela não se frustrar depois. E aqui a gente tem um problema seríssimo com isso, porque a limitação, às vezes, do resultado cirúrgico não é técnica cirúrgica. É o material biológico com que eu estou trabalhando. É como a paciente vai aceitar todo aquele procedimento que está acontecendo. Vai cicatrizar bem? Vai ter alergia de fio? Vai ter alergia da prótese? Entendeu? Então tudo isso está em jogo. Na grande maioria das vezes não teremos problema nenhum. A limitação vai ser única e exclusivamente biológica mesmo. Então é o fator hereditário e genético de cada paciente. Né? É difícil. E aí às vezes você tem que contraindicar. A paciente que chega lá com uma mama bonita e quer fazer uma cirurgia para o peito ficar mais... E às vezes você sabe que se você fizer, ela vai ganhar uma cicatriz e dali um ano o peito dela vai estar igual está hoje. Você tem que falar, não está na hora de se operar ainda. Vamos esperar mais. Porque senão você gera uma cicatriz que aí é irreversível. Porque a reparação nunca vai ser 100%.
E às vezes elas querem exigir isso do cirurgião. E isso não está no alcance da gente, entendeu? Então é impossível. E às vezes a gente tá sempre com a faca no pescoço por conta disso. Como que eu faço, cara? E aí você tem que barrar antes de operar. Sim. Entendeu? É complicado. Quebrar a expectativa dela, né? Exatamente. Mas não é fácil, é difícil. Por isso que a primeira consulta é fundamental. Sim. Porque é nessa hora que você vai pôr ela no parâmetro que a gente pode realmente chegar. Do possível, né? Exatamente. Né? Mas assim, eu conheço vocês dois, vocês são extremamente competentes, profissionais, estudaram e são éticos. Né? Dentro desse campo das cirurgias plásticas, existe um comércio quase paralelo em relação a isso. Né? Primeiro, como que vocês veem isso? E chega algum caso de alguém que aconteceu alguma vez, de algum ter passado por esse mercado paralelo e vinha parar na mão de vocês depois? Hoje, né, Ulisses, a gente tem visto assim que nessa área de cirurgia plástica, muita gente está entrando nela, não só médicos, inclusive Sim. não médicos. Não Sim. médicos, a gente tem visto aí fazer cirurgias de lipoaspiração, de pálpebra, de nariz, né, até de enxerto glúteo com materiais que não são recomendados, né? Cimento líquido. É exatamente um absurdo, né? A gente vê assim, é verdade. Parece até brincadeira, mas existe casos de paciente que injeta cimento no glúteo, né? Você fala, não, isso não é mentira. É mentira, não existe isso. Logo fica durinho, Mas né, é doutor? verdade. Mas causa, né, 1 milhão de problemas. Qual é a cirurgia plástica hoje mais procurada? A cirurgia plástica hoje mais procurada no mundo todo é a lipoaspiração, que é a mais feita. É uma cirurgia mais feita, o maior número, mas é uma cirurgia assim que depende muito de subjetividade, tanto do cirurgião como da paciente. Né? Sim. Entra inúmeros fatores aí, como tipo de pele, elasticidade da pele, gordura, volume. Então, mas é a cirurgia mais feita na área de cirurgia plástica no Brasil, nos Estados Unidos. Estados Unidos é o primeiro, depois é o Brasil. E qualquer pessoa pode fazer? Não, então, aí é que entra aquela questão que a gente falou. Depende o que a paciente quer, a expectativa dele, né? Por exemplo, um paciente obeso, né? Vamos supor, obeso grau 2, que vai fazer uma lipoaspiração. Normalmente não tem indicação. Isso aí é outro ponto. Esse é outro ponto. Que a gente sempre está orientando dentro do consultório. Exatamente. Quem procura cirurgia plástica com a intenção de emagrecimento está fadado ao insucesso. Cirurgia plástica nunca vai te oferecer emagrecimento. Exatamente. Cirurgia plástica vai te oferecer contorno corporal. E para isso a paciente tem que estar numa situação adequada para que o contorno corporal aconteça. Ou ela tem que ter vamos dizer assim, uma infraestrutura original para que aquilo aconteça. Então tá com a cintura apagada lá, tá com o bumbum apagado. Doutor, mas quando eu era novinha eu tinha cintura e tinha bumbum. Então, provavelmente aquilo ali tá com um excesso, tá com uma lipodistrofia que a gente fala, que a gente pode tratar e conseguir melhorar muito a projeção dessas áreas. Mas precisa existir. Agora a paciente que foi sempre reta lá, doutor, eu queria ter cintura. Não tem jeito, porque aí não é uma questão de gordura, por exemplo, se a gente estiver pensando em lipoaspiração, que está atrapalhando o seu contorno corporal. Que você tem um contorno corporal original mais retona. Mas tem gente que tira a ripa das costelas, então, né? Aí é uma outra opção. Só que aí a gente começa com outra parte, que são as cirurgias que vão provocar, de certa forma, mutilação na paciente para que aconteça um resultado, entendeu? Existem várias situações que isso pode até acabar sendo feito, mas eu sou da opinião que quanto menos se mexer nesse tipo de coisa, melhor, entendeu? Tá? Mas existem situações, que nem uma reconstrução de nariz, né? Aí existem não para ficar mais bonito, entendeu? Mas para você devolver funcionalidade a certas regiões do corpo. Aí sim, né? Essa cirurgia de retirada de costela, por exemplo, que você falou, ela praticamente não é aceita na área de cirurgia plástica com objetivo de estético, não. Você tirar a costela, porque quando você tira a costela, você retira toda a parte do arcabouço respiratório. O paciente precisa da musculatura e da costela para respirar. E é uma cirurgia complicada. Normalmente nós retiramos costela, como o Dr. Ulisses falou, para fazer reconstrução nasal, reconstrução de orelha. Na costela existe cartilagem. Uma parte da costela tem osso e uma parte tem cartilagem. Então a gente retira aquela parte da cartilagem para o paciente não tem o dorso nasal, ou tem criança que nasce sem orelha.
você usa essa cartilagem da costela para fazer a orelha, essa é a cirurgia reparadora, Sim. nariz e vários outros casos. Mas a retirada de costela para fins estéticos, para emagrecer, para ficar com cintura, isso praticamente, se procurar nos livros, praticamente não existe nada disso. Isso é muito importante a gente falar, porque na era verdade. das redes sociais, Isso. Sim. eu não Sim. sigo nenhuma influencer, e mesmo assim eu posso te citar várias que fizeram Fala. essa cirurgia A gente- para fazer cintura. Exatamente. Tá? Isso aí é complicado, porque existem profissionais que acabam migrando para esse tipo de coisa, né? Porque aí cai no início da nossa Sim. pergunta aqui, que é a parte mercadológica É. da coisa, entendeu? E aí é complicado. tá? Dá pra gente entender, né? Se um carro sai original de fábrica, você tira uma peça pra ele continuar andando. Algum problema vai dar, né? Não é que vai dar, mas você tá arriscando É. mais do que deveria, entendeu? É igual aquela paciente que chega lá, doutor, eu quero que você tire a grande maioria da minha mama e põe uma prótese no lugar. Sim. Não, mas você não tem nada na sua mama para eu fazer uma cirurgia desse tipo. Existem até técnicas que me permitem fazer uma coisa desse tipo. Mas se você tiver um problema com a prótese, Sim. você vai ficar sem mama. É. Entendeu? Ah, não, mas a minha amiga... Mas aí ela tinha um câncer de mama, que existiu uma Angelina indicação... Jolie. Que foi um marco, Sim. né? Que existia uma indicação médica de Sim. diagnóstico de câncer para poder fazer a remoção de praticamente 100% da glândula lá, que nem se pode se remover 100%, né? Você tem que Sim. deixar um... E colocou a prótese no lugar. Mas se ela tivesse problema com o implante, ela já tinha que... Ela estava ciente que ela ia ficar sem mama. Agora, como que você vai propor isso para uma paciente que vai no seu consultório Sem que não nenhum tem problema problema. nenhum na Saudável. mama? Sim. Não pode. Ah, mas eu quero. Não. Então, você vai ter que procurar um profissional que aceita esse tipo de conduta. Eu não aceito, entendeu? Tá? E a grande maioria também não. Verdade. Tá? A Angelina Jolie tinha uma predisposição genética a Ela desenvolver tinha, câncer sim. de mama. Então a família dela toda tinha, ela tinha. Então para ela valeria a pena correr o risco, retirar a mama para não correr ficar à disposição de ter um câncer de mama. Então é Sim. diferente, né? É Você outra tem situação. é outra Era situação. uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde, não é uma questão de Exatamente, uma estética. indicação Isso. médica. Ela retira precisa. a mama, né, que chama adenomastectomia, Uhum. retira a mama e coloca a prótese. Mas é uma questão de você está evitando um câncer. Se uma pessoa não tem nada, aí ela corre o risco de ter problemas, como o doutor Ulisses falou, com a prótese, tem uma rejeição, tem um grau de contratura, ou até ter necrose na própria cirurgia Exatamente. e depois ficar sem nada. Então, Porque vale as a pena correr cirurgias, esse o grau de desvascularização da região da mama é muito grande. Então aí o comprometimento de areola, da própria pele, da próprio tecido mamário, ele fica bem mais exposto, entendeu? E aí se você tiver uma necrose na pele ou na areola, você vai ter um outro problema mais grave ainda, entendeu? Então não vale a pena esse tipo de coisa. Não é recente, mas eu conheci 2 casos, pessoas que trabalhavam comigo, né? Na área de educação, aumentou a mama, né? E foi 2 coisas diferentes. Uma passou a ter problema de curvatura até na questão da coluna, tá? Teve que fazer uma nova cirurgia para Reduzir reduzir, né? E uma outra pessoa teve problema depois de deslocamento e não conseguiu mais poder usar, deu problema em relação a isso. É comum esse tipo de coisa? Então, assim, ó, com relação ao peso do implante, isso Sim. aí é uma coisa que a gente sempre está questionando a paciente também na hora de fazer a cirurgia, principalmente dependendo da atividade laboral dessa paciente. Sim. E a indicação do silicone, para a gente falar, ó, você pode usar tanto ou não, ele vai seguir uma série de medidas que a gente vai fazer no tórax dessa paciente, uma avaliação da mama dela como um completo. Então é o que eu sempre falo. Para você indicar uma prótese para uma paciente, você está avaliando 7, 8, 10 fatores lá no corpo dela para você falar, ó, esse implante vai ficar legal para você. E não é como, minha prima colocou... Não, Sim. você ter uma mama, você fazer esse tipo de comparação, você tem que ser igual àquela pessoa. Sim. E a gente sabe que às vezes uma mama na mesma pessoa, na verdade... A mama do lado direito sempre vai ser diferente da mama do lado esquerdo. Então é quase que impossível você fazer esse tipo de comparação, entendeu? Sim. Então a atividade laboral sempre conta muito, porque Sim. você pode ter problema com o peso do silicone. E
A outra questão que são os deslocamentos, aí está muito relacionado à força de cicatricial Sim. dessa paciente, posição de dormir, tipo de atividade física também que ela Sim. tem. Então, estou me lembrando de um caso que a cirurgia foi feita, tudo tranquila. A gente sempre procura fazer uma proteção grande da prótese com a própria fáscia da mama, mas a paciente era ciclista em terreno acidentado, então Sim. sempre estava abaixada Sim. e a prótese começou a girar. Então, não é uma coisa grave, mas às vezes aí você não consegue melhorar isso. Às vezes você diminuindo a altura da prótese, aumentando um pouquinho a base dela, aí você vai ter que procurar umas alternativas, vamos dizer assim, dentro da física Sim. para você inventar. Mas uma pessoa que dorme muito de lado ou de bruço, sempre ela vai ter uma tendência maior de deslocamento do implante para a região axilar Sim. ou rotação do implante, tá? E hoje em dia os implantes que a gente usa tem uma base muito menor e a uma Sim. altura, porque eles são sempre altos para dar o colo Sim. e tal. Então a chance de rotação acaba sendo um pouco maior. Mesmo colocando um implante, por exemplo, atrás do músculo, Sim. que seria uma limitação também, né, Gabriel? Mas Sim. dependendo de como que a cicatriz acontece e o esforço que acontece dentro do tórax dessa paciente, pode existir deslocamento, rotação, entendeu? Mas o deslocamento e a rotação não são coisas graves, né? Tá? Aí a gente poderia pensar nas coisas que vão acabar obrigando a paciente a fazer uma outra cirurgia, seria uma contratura capsular grave. O que é isso, doutor? A prótese é um corpo estranho dentro do seu organismo. E a hora que esse corpo estranho está lá, o seu organismo vai isolar ele. Ele forma uma película fininha em volta desse. A partir do primeiro mês, essa película já começa a ser formada ali de maneira mais efetiva. E aí, por algum motivo, Sim. essa película pode começar a engrossar, hipertrofiar e apertar essa prótese, Sim. entendeu? Que seria uma reação do seu próprio organismo contra a prótese, tá? Isso é a E aí a contratura. Sim. Até um grau 2, ela funciona que nem se fosse um sutiã. Sim. A gente acha até bom, entendeu? Verdade. Vai demorar mais para cair. Mas depois disso, aí a gente pode ter problema. Inclusive calcificação e tudo mais, entendeu? Paciente que Aí tem calcifica, dor, né? aí fica com alteração do formato da mama. E aí vai te obrigar a fazer uma cirurgia. Geralmente as cirurgias são indicadas nesse estágio. Sim. Doutor, tá doendo, a mama tá muito diferente da outra, tá muito mais dura que a outra. E aí a gente entra depois também numa encruzilhada aí, por quê? Não é só fazer a troca que você não vai ter mais a contratura. Sim. Ela pode existir, entendeu? E a fisiopatologia da contratura não é uma coisa que a gente tem, ó, fez isso, vai acontecer isso. Não. Não é uma ciência exata, Não. né? E eu acho que está muito relacionado ao sistema imunológico Sim. mesmo dessa paciente e tudo que pode interferir nisso, entendeu? Então, em algum momento você pode ter uma contratura? Pode. Sim. Não tem como. A chance é grande? Não é grande, mas ela sempre vai existir. Tá? Porque a gente está falando de uma cirurgia, né? As complicações possíveis são as mesmas de qualquer cirurgia comum? Você fala com relação a... Por exemplo, tirar o apêndice. Isso. Não, então, se a gente for pensar em fazer esse parâmetro entre apêndice e cirurgia de prótese de mama, a gente já vai começar com uma distorção muito grande, porque a apendicite você tem um foco infeccioso intraabdominal, entendeu? Então é uma cirurgia contaminada. É uma cirurgia de urgência, entendeu? de certa forma, E já tem exatamente. Uma cirurgia de prótese de mama é uma cirurgia limpa, programada, eletiva, né? Sim. A área de descolamento é pequena, a chance de você ter o sangramento é insignificante às vezes, entendeu? O que eu falo para os pacientes, às vezes o que você sangra numa cirurgia de prótese de mama é muito menos que você sangra num dia de fluxo de menstrual. Sim. Tá? Então é uma cirurgia, dependendo de como for feito, se for só a prótese mesmo, quem faz um corte pequeno, é uma cirurgia que tem uma chance de complicação muito pequena, tá? Em comparação com um apendicite, vamos dizer assim, né? Agora, se você fizer uma mastopexia com prótese, aí você já aumenta. Que é isso, doutor? Que é quando você tira, você coloca o implante. É comum na questão dos cânceres, né? Não. Não? Essa aí a gente pensando na parte reparadora
da flacidez da mama, entendeu? Pexia elevar. Mastopexia, elevar a mama. Aí você tá tirando pele, tecido dessa mama, gerando uma cicatriz maior, mexendo mais nessa mama, entendeu? Se aumenta a chance de complicação, aumenta. Mas as complicações na cirurgia plástica de mama, elas são pequenas. A chance de você ter um problema com a cirurgia plástica na mama é muito pequena. Mas existe, né? sempre existe, porque a gente está numa curva e essa curva tem duas pontas sempre. Sim. É uma minoria que está nessa ponta, mas todo mundo ganha Não na é loteria. 0%. Todo mundo ganha na loteria e todo mundo tem a chance de cair de avião, né? Exatamente. Então é isso aí, tá? E a cirurgia de retirada de mama, que agora entrou numa nova febre, Retirada né? de De prótese. retirar a prótese, né? Explante, né? Deixa eu só explicar. Washington, nós temos tempo para você ter uma resposta? 1 minuto? Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, a gente já faz o repórter CBN. Já que a gente tem 1 minuto, deixa eu falar uma coisa aqui. O Júlio César mandou uma mensagem. Julie, manda minhas saudações ao grande botafoguense, zagueiro clássico, cirurgião Gabriel Felski. É louco dentro de campo. Júlio César É botafoguense, doutor? Eu sou botafoguense. Família inteira. Vamos pro intervalo CBN. Só um minutinho, então de volta, vamos responder a pergunta que a Julie fez e tem tantas outras perguntas e você pode mandar aqui pra gente também a sua dúvida. Só um minutinho, já estamos de volta. 34 minutos, você está sintonizado aqui na CBN Cuiabá 95.9. Hoje, sexta-feira, sextou por aqui, dia de saúde e longevidade. Nós estamos aqui com o Dr. Gabriel, o Dr. Ulisses, falando de cirurgia plástica. E a Juliana tinha feito uma pergunta, eu cortei a pergunta para a resposta ser inteira. Sobre explante que chama, que é quando tira a prótese de mama. Exatamente. Hoje aumentou bastante o número de pacientes que nos procuram para retirar a prótese, mas não existe nada cientificamente comprovado que a prótese causa problemas ao longo do tempo, né? Porque começou a aparecer alguns casos de paciente que tinha lá, vamos supor, uma enxaqueca, dor de cabeça, um mal-estar, e ela foi lá no endocrinologista, não achou nada, foi no cardiologista, não achou nada, foi nos médicos, não acharam nada e proporam para ela retirar a prótese. Em alguns casos, essa retirada de prótese melhorou. Mas não existe nenhum trabalho científico que diga que foi a retirada de prótese que resolveu o problema dela. Então, não existe nenhum trabalho que diga que a prótese a longo prazo vai te trazer problemas imunológicos ou endocrinológicos, nada. Então, isso é uma coisa assim que está sendo discutida, é uma coisa nova. Assim, esses implantes realmente têm acontecido mais, mas não existe nada cientificamente comprovado que diz que a prótese causa problema. E esteticamente a mama fica a mesma? Porque há um aumento de pele quando aumenta o volume, né? Daí depois é tirado esse volume. Ah, não, com certeza. Quando você retira, por exemplo, o paciente ficou lá 15 anos com a prótese, engravidou, teve filhos, essa mama aumentou, ela ganhou peso. Se você retirar essa prótese e deixar sem nada, provavelmente você vai ter que fazer uma reconstrução aí, fazer uma cirurgia toda reparadora para deixar essa mama novamente. Vai ficar menor, lógico, né? Porque você vai retirar um volume. Mas a areola, por exemplo, que vai cair, vai lá embaixo, você vai ter que recolocar ela no nível ideal, vai ficar uma cicatriz. Isso é feito normalmente assim. Nós começamos a falar da lipo, já falamos no seio, vamos subir um pouquinho mais agora, né? Vamos ir. Não sei se ainda está, mas até o ano passado tinha uma onda aí de mexer nas bochechas. Como que chama essa técnica? Bichectomia? Bichectomia, exatamente. Isso. Explica um pouco como que é isso, se tem alguma vantagem, porque eu vi meninas, por exemplo, antes dos 20 anos fazendo isso. Não vai ter consequência lá na frente? Bichectomia, você retira o corpo adiposo da face, né? O organismo tem uma bola de gordura, né? Sim. Entre a musculatura facial, exatamente aqui nesse ponto aqui. Abaixo da maçã do rosto, né? Exatamente, abaixo aqui desse osso, né, do zigomático aqui, né, do lado aqui do canto da boca, é uma bola mesmo de gordura. Sim. Que o organismo provavelmente eles falam assim que o último, quando a pessoa começa a emagrecer, a última gordura que some é essa. Né? Aquelas pessoas bem desnutridas somem essa gordura. E também quando a pessoa engorda muito, ela aparece mais. Então, quando essa cirurgia diminui esse volume, né, facial, dá a impressão que você tem o rosto mais cavado. Isso tem a ver também com o momento, como as pessoas procuram a forma, né, da face. Mas com certeza, com o tempo, essa bola de gordura ela serve como sustentação de musculatura.
Então, você retirando, vamos supor, com 15, 20 anos, você vai notar, se você emagrecer muito também, vai notar que vai ficar faltando algo na tua face. Vai inverter o processo. Vai inverter o processo, exatamente. Aí vai voltar lá pra botar um preenchimento. Então, aí no lugar ela tem uma fibrose cicatricial. Exatamente. E aí não vai ser tão fácil como parece. Exatamente. Você Entendeu? colocar essa bola Meu ali, não Deus. existe um espaço vazio. Existe uma cicatriz ali, porque todo tecido que você retira do organismo, ele resolve com uma fibrose, que é uma cicatriz. A fibrose nada mais que uma cicatriz. Exatamente. E esse negócio andou sendo feito por pessoas, inclusive, que não era nem... Não, que A foi Ludmilla, acho foi que é uma das mais muito famosas. feito, foi Né? muito Sim. feito por profissional, às vezes da odontologia, né? Muito dentista Biomédico. entrando nessa- Que, vamos dizer assim, o dentista ainda, ele domina até bem essa região oral, né? Vamos dizer assim. Dentro da boca. Mas o problema de tudo isso aí que a gente vê mais assim grave às vezes é que na hora que surge uma complicação, na hora de uma reparação, que aí ninguém está à disposição. Aí quem está à disposição é o cirurgião plástico, Sim. entendeu? Então é essa parte aí que a gente sempre também está questionando muito tudo isso, entendeu? Todo mundo está disposto a fazer, mas na hora que o bicho vai pegar, aí vem atrás da gente. E aí é difícil você também tá assumindo todo esse tipo de coisa, porque você assume um compromisso de resolver um problema que às vezes vai se tornar insolúvel, entendeu? Então é complicado. E como é feita essa cirurgia? Uma punção nessa gordura? Não, você faz anestesia, normalmente anestesia local, pode ser feita anestesia local ou geral, né, dentro da boca, do lado do dente aqui, né, como se fosse por uma dentro da anestesia. boca. É muito parecido com a anestesia de dentista, é É. feito dentro da Entendi. boca. Aí você infiltra essa região, você faz uma incisão, faz um corte com bisturi dentro, e aí você divulsiona e pinça essa gordura, ela sai inteirinha. Ela tem uma cápsula, Tira um pedaço mesmo. é uma bola redonda. É isolada. É isolada. Ela fica ali entre a musculatura, é uma bola. Ela tem É o uma que é pra cápsula. segurar quando tudo cair. Exatamente. Ela serve pra- Aí eu fico bonito por um ano, Exatamente. envelheço, Na hora que o colágeno vai pra vai baixo. embora. É a mesma situação do cimento lá, a hora Sim. que o colágeno aí vai ficar com uma bola em cima, Uma bola embaixo. entendeu? Complicado, É, tá? em vez de 2, vira 4. Então, e a mesma situação também a gente tem às vezes, que é também uma coisa muito discutida dentro de consultório, que é colocar a prótese atrás do músculo para a mama não cair. A mama cai porque a sua pele está envelhecendo. A prótese e o local onde essa prótese está, teoricamente, não tem nenhuma relação com a posição onde a sua mama vai ficar. A sua mama vai ficar e está intimamente relacionado com isso. Posição da mama, firmeza da mama, dureza da mama está intimamente relacionado com a força de pele que essa paciente tem. Então, às vezes, você põe uma prótese retromuscular para você ter um colo mais bonito, ficar uma mama mais alta, mas aí a pele não aguenta acompanhar a altura daquela prótese e aí você fica com 4 mamas. Você fica uma lá em cima, que é a prótese, e a de baixo, que é a mama. Se duas já E faz aí fica sucesso, uma imagina coisa- 4, hein, doutor? A gente chama de dupla bolha. dupla né, bolha. Dupla bolha. Tá? Uhum. Então, isso aí é outra coisa que a gente tem que ponderar muito antes da gente tentar propor uma cirurgia. E hoje existe uma gama de variações técnicas para a gente tentar amenizar esse tipo de coisa. Porque a nossa intenção é sempre oferecer o melhor resultado possível, mas a limitação de tudo isso sempre está dentro da biologia desse paciente, da genética dele, de como ele está evoluindo na parte de envelhecimento, como que ele está cuidando Sim. desse envelhecimento, porque Mas não vai chegar um ponto do envelhecimento que daí vai ficar essas 4 mamas? se Por você exemplo, fizer, alguém de se 80 anos você que fizer colocou uma a mão. prótese retromuscular, fatalmente você vai ter uma dupla bolha. Tá? Se você fizer uma prótese retromuscular genuína, ou esses... Doutor, eu quero que faça essa alça do sutiã. Nada mais é que você está tentando prender a prótese mais lá em cima, entendeu?
Então, fatalmente, você vai ter uma dupla bolha e você vai ter que fazer uma outra cirurgia reparadora, porque você não para de envelhecer. E até é isso que determina, na grande maioria das vezes, uma paciente operar de novo uma mama com prótese. Às vezes ela colocou o implante e não tinha flacidez. Aumentou a mama, ficou bonitinho. 8, 10 ou 2 gestações, 3 gestações, a mama ficou flácida. Desconectou ali a posição do implante com a posição da mama. Temos que fazer uma reparação, que seria a mastopexia, no caso. Por quê? Porque a prótese em si sozinha, dependendo da altura que tiver a areola e o mamilo dentro do seu tórax, a prótese também não tem essa responsabilidade de levantar a mama. Entendeu? Então aí você tem que partir para uma cirurgia combinada, que é mastopexia com prótese. Então toda vez que você vai fazer uma mastopexia com prótese, você está fazendo 2 cirurgias. Entendeu? Tá? Então é complicado. E é isso que a gente tem que tentar passar sempre para o paciente, entendeu? Para ele depois não se sentir desconfortável com a evolução ou com o resultado que ele pode ter, né? Uma outra área do corpo que ficou bem comum, né? Não existia e de repente estourou aí, foi a questão dos lábios, né? Teve gente que fez boca que nunca surgiu no mundo, né? Como que vocês estão lidando com essas questões? Tem muita gente que depois quer reparar de novo, tá dando algum problema em relação a isso? Com certeza. Como a gente falou, depende muito do produto. O que o paciente... Sim. Primeiro da expectativa do paciente, que o paciente quer. O produto usado, existem... Mas procuram muito o cirurgião plástico para isso, porque eu vejo muita gente procurando essas clínicas que fazem preenchimento, ou dermatologista. Procuram bastante o cirurgião para fazer? Oficina de fim de rua, né? Procuram bastante dermatologista, mas cirurgião plástico também faz, nessa área de cosmética. Né? E, como eu disse, existem os produtos. Existem produtos, por exemplo, que são absorvíveis, duram em torno de 6 meses, 1 ano. E existem produtos que são, né, tipo PMMA, que é polimetilmetacrilato, que não são absorvíveis, vai ficar a vida toda. Então, quando você coloca esse tipo de produto, na hora de, se você precisar retirar, é mais complexo, porque normalmente é colocado dentro da musculatura labial. E aí, para você retirar, ele entrelaça ali, você tem que lesar o músculo, lesar a artéria, é mais difícil. Então tem isso, e a gente recomenda, por exemplo, quem é que sabe lidar com esse tipo de produto, com esse tipo de complicação? É o médico cirurgião. Então a gente recomenda que faça com quem lida com isso, com o dermatologista ou com o cirurgião plástico. Mas como você disse, existem outras áreas atuando. Existe mais chances de complicações também. O produto que vai ser escolhido e a área Sim. que vai ser, vamos falar que hoje tem os injetores, né? Sim. Tem que ser muito bem selecionado. Hoje a gente tem uma gama muito grande de produtos bons para ser indicado e dentro de uma, vamos dizer, de uma lógica, de um perfil considerado normal. Que aí a gente entra de novo com aquela palavra do dismorfismo, Sim. entendeu? Que a paciente às vezes já tá com o lábio bonito, tá com o lábio bem contornado. Não, turma, eu quero mais. Aí a gente vai lembrar de novo da Angelina Jolie. Eu quero o lábio da Angelina. Cara, mas o seu rosto não combina com o lábio da Angelina Jolie. Você vai ficar feia. Entendeu? E aí começam essas distorções aí. E às vezes trazendo prejuízo, dependendo do produto que for usado. Sim. Porque hoje a gente tem uma série de produtos que são reabsorvidos. Então, com o tempo, você vai perder aquele volume, de certa forma. Mas dependendo do que você usou, né? Aí complicou tudo. Aí fica difícil. E aí tem uma deformação, né? Porque a gente fica deformado mesmo, Porque né? geralmente, então, na boca, no lábio, na pálpebra inferior, em volta da órbita, a gente nunca vai usar produto que não seja reabsorvível. Sim. E um produto que seja de uma consistência bem leve, para você não ter grânulo, para você não ter uma reação inflamatória grande. E existem os locais do rosto, do corpo, onde você pode fazer mais profundo ou dentro de um músculo maior, que aí você vai usar uns produtos com uma densidade maior, com tempo de reabsorção mais demorado. Existem associações. Hoje existe muita coisa na face. Então, na face, no corpo, hoje a gama de produtos corporais também está aumentando, voltou a aumentar. Então, isso aí tem que ser muito bem selecionado, porque todo mundo é passível de complicação. São procedimentos
minimamente invasivos, mas todos eles têm capacidade de complicação e a paciente sempre tem que estar ciente disso. Porque se der problema, é uma coisa que você tem que estar ciente que você entrou na fila e de repente foi sua vez, entendeu? A gente vai tentar minimizar o máximo possível, mas, né? Já que nós falamos da questão do problema, né, até porque nós falamos da questão do comércio, que vocês falassem um pouco do local que as pessoas podem fazer isso. A gente todo ano aparece um incidente, né, pessoas perdendo a vida, inclusive, né, por ter feito... eu lembro daquele caso do Rio de Janeiro, né, era num apartamento popular. Uma cuiabana, né? Isso. Tem uma moça que foi fazer na Bolívia exato, também. E eu conheci ela pessoalmente, né? Não chegava a ser amigo, mas se tratava. E assim, é estranho com uma pessoa de extremo conhecimento, né, de uma inteligência fantástica, tá? E de repente uma situação dessa. Queria que vocês falassem um pouco da importância do profissional, do equipamento, dos locais, tá? Para as pessoas saírem dos fundos de quintais, né? Não olhar só o preço, né? Então, é importantíssimo então que você faça o seu procedimento cirúrgico, médico, com um médico capacitado, habilitado, né? Não que você... Hoje é muito comum você procurar o médico nas redes sociais, né? No Instagram. O Instagram não diz praticamente nada, mostra só que ele tem habilidade de marketing, de mídia, né? Mas você acha um erro muito grande você procurar um médico que você quer fazer uma cirurgia, um procedimento no Instagram. Você deve conhecer, de preferência, conhecer um paciente que ele já... Né? Na medicina, a melhor coisa é o boca a boca. Minha amiga operou com o médico, doutor tal, resultado eu vi, conversei com ela, vi como foi. Do que você ir no Instagram e ver lá, né, que ele tem 600 mil seguidores, mas quantas cirurgias ele fez, né? Então é importante isso, você conhecer o profissional. E também a questão do local onde ele opera é para, no caso de você ter alguma complicação. Toda cirurgia, todo procedimento cirúrgico, médico é passível de complicações. Então o paciente, o médico, tem que estar no local que tenha condições de dar suporte quando acontecer um problema. Os problemas são raros de acontecer, mas pode acontecer. Pode ter um paciente que está lá que a pressão dele zera, ou que tem um sangramento grande, ou que ele faz uma arritmia cardíaca, né, ou que tenha qualquer uma reação alérgica. Você tem que estar no ambiente adequado, exatamente, apesar de ser baixíssima a possibilidade, mas existe, não é zero. Né? Não é zero, então uma hora pode acontecer, e se acontecer você tem que ter condições de salvar essa... Né, então, por isso, o profissional e o ambiente, o ideal é que seja o adequado, o melhor. Você olha assim as resoluções do Conselho Federal de Medicina, você fala, pô, mas isso aqui é muita exigência e tal. Mas é por isso, porque apesar de você achar que não vai ter, mas pode acontecer. Então, você tem que ter toda a estrutura adequada. Eu tenho uma filosofia de vida, de vez em quando não fica incomodado comigo. Praia, por exemplo, eu não como nada ali dos ambulantes. Pode ter bonito, qualquer coisa. Quando estou viajando, se tem 3, 4 restaurantes, eu sempre quero que naquele que esteja mais bonito, tá? E o pessoal fala assim, não, é luxo. Eu falo, não é luxo. É que se acontecer alguma coisa, eu quero que o cara que fez a confusão tenha condições de me indenizar. Eu não vou pedir indenização do ambulante, né? O queijo ali é bom, vou num local onde tem aquele queijo, tá? Se eu sei que de vez em quando as pessoas optam só pelo preço, eu prefiro ficar sem comer. Né? Eu falo, eu saio de casa, em restaurante não como maionese. O pessoal, não, é gostoso, eu também gosto. Só que ele não é tão bom quanto o risco de vida. Né? Então, olha que lá eu prefiro... eu até hoje nunca vi ninguém, vocês são médicos, de repente vai me contradizer, que eu nunca vi ninguém morrer porque comeu uma carne de boi assada ou frita. Né? Então eu vou comer minha carne, não tem problema nenhum. Feijão, vou comer o feijão, até porque se estiver ruim você sente ali na hora, né? E tem gente não que arrisca, vai em saladas doidas, crua lá, que você olha o restaurante, a panela, o local lá tá ruim, vai em maionese, vai em molhos. Morro de medo de molho, sai de casa. Durante a viagem não precisa comer molho, tem que comer aquilo que fez em casa, tá, né? A questão da saúde do corpo passa por aí também, né? Sim, você tem que tomar cuidado, né, com tudo. Né? Porque senão pode acontecer complicações que você não esperava e chegar num desfecho trágico. Não, então eu vou, que nem o Dr. Gabriel falou, se você tiver uma referência desse médico já, você com outros pacientes, você já vai criar vamos dizer assim, você vai ter uma positividade maior na hora de fazer, uma assertividade maior na hora de fazer. Hoje em dia, o Instagram está funcionando como um certificador dos profissionais. E isso aí é uma coisa muito séria. Porque, que nem o Dr. Gabriel falou, pode ter
tem coisa ali que não existe, entendeu? O que é fake, vamos dizer assim, né? Então, é complicado. Mas hoje existe, é 100%. Doutor, mas e o seu Instagram? Não sei o que lá, entendeu? Elas querem. Então, isso é uma coisa que está obrigando até a gente, que é mais da vanguarda, né, Gabriel? Mais conservador. Exatamente. A estar desenvolvendo essa ferramenta para poder ter esse tipo de certificação também. Né? Mas a gente sabe que a certificação maior são as certificações que estão dadas pelas sociedades de cirurgia e das especialidades. O RQE desse médico, que é o Conselho Federal de Medicina, entrega para cada médico especialista. E o próprio boca a boca, de quem já operou, de como que foi o comportamento e tal, e tudo mais. Até porque a questão do Instagram, ele não tem uma regra nem de fiscalização. Eu, por exemplo, que venho da filosofia, eu posso fingir que sou um cirurgião, colocar lá e fazer, né? Exatamente, mas é o que acontece. É esse que é o medo maior. Posso até inventar um CRM, fazer um negócio lá e ele passa, né? E para que eu saia de lá, eu tenho que cometer um crime, né? A pessoa denunciar, para descobrir, para mim conseguir sair de lá. Então, assim, uma loucura assim também. E esse pessoal que adora atravessar as fronteiras para fazer esses procedimentos, inclusive ônibus atravessando a fronteira, falando especificamente, é comum a pessoa aqui ir para a Bolívia, por exemplo. Né? Diminuiu bastante, né, esse Sim. número. Tudo, né? Por que diminuiu? Diminuiu muito relacionado à questão do dólar, né? Veja nisso, né? O dólar subiu, aí ir para Bolívia ficou mais caro. Mas é um risco, né? Porque quando você sai daqui para ir num país onde você não é um cidadão, né, por exemplo, do país, e você tem uma complicação, o problema é quando tem a complicação, né? Sim. Foi tudo perfeito. Exatamente. Mas se você tiver uma complicação, fica difícil você exigir qualquer coisa lá. Né? Eu sei de vários casos que nem vale a pena falar, né? Quando eu fui presidente do CRM, uma vez estive em Manaus e o pessoal daqui vai para Bolívia, mas o pessoal de Manaus vai para Venezuela. Ia para Venezuela. E aí contava assim, de vários casos de pacientes que até que faleciam lá e eles mandavam o corpo sem nada, assim, totalmente, para não ter que fazer, para não fazer necrópsia, não passar por nada. E aí como é que iam exigir qualquer coisa num país onde, né, você não é nada lá. A Thaís está perguntando a respeito de cirurgia de redução de mama. Ela falou, boa tarde, eu tenho a mama muito grande, desproporcional ao meu corpo e me causa inclusive problemas nas costas. Tenho vontade de fazer a redução, mas tenho medo. Como funciona essa cirurgia? Então essa cirurgia é uma cirurgia bastante executada, né, Gabriel? Uma das mais. A gente faz bastante, só que aí a gente vai entrar em outro pormenor. A mama grande prejudica a coluna dessa paciente? Prejudica. Mas ela é um fator dentro de uma série de outros 7 ou 8 fatores. Então, não é operando a mama que você vai ficar sem dor nas costas. Você tem que fazer uma associação de tratamentos para você diminuir sua dor nas costas. E tem que ver qual que é a fisiopatologia dessa dor nas costas. Vai melhorar? Vai. É uma cirurgia que, se for bem feito pré-operatório, paciente dentro do peso ideal, entendendo as cicatrizes que vão acontecer e a evolução do procedimento, é uma cirurgia, vamos dizer assim, até tranquila, entendeu? É uma cirurgia limpa, é uma cirurgia que acontece em torno de 2 a 3 horas e a gente vai, dentro do que a paciente quer e dentro daquilo que a gente consegue com as técnicas, fazer uma redução de maneira significativa dessa mama. Às vezes a paciente quer uma mama muito pequena e se a mama for muito grande, às vezes a gente não consegue proporcionar essa redução radical com um procedimento só, porque aí você abre porta para outros tipos de complicação. Então, às vezes, tudo isso vai ser orientado lá no dia que ela fizer passar por uma consulta. Dá para fazer com uma, às vezes você vai ter que fazer com 2. São cirurgias passíveis de reoperação. Então, tudo isso vai ser explicado. Mas é uma cirurgia que é muito executada. É uma cirurgia que, se a paciente estiver bem preparada, ela vai fazer, vai se recuperar lá com 3, 4 semanas, ela já vai estar voltando a fazer a grande maioria das coisas. Com 60 dias ela vai estar liberada para fazer o que quiser. Isso que o Ulisses falou é importante também, né? Isso não garante que ela não tenha mais dor nas costas, na coluna. Pode ser que ela tenha uma hérnia de disco, ela diminui a mama e continua com a hérnia de disco. Né? 15h57. Chegamos no final da semana, final do programa.
Doutor Gabriel, um prazer enorme te receber aqui, que essa seja primeira de muitas desse ano. Muitíssimo obrigado, um prazer estar aqui com o professor, com o Ulisses, né? E espero, né, mais vezes estar aqui conversando com vocês. E estará. Doutor Ulisses, prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez e com certeza vão estar aqui muitas vezes. Né? O prazer foi meu. Eu acho que a gente tem que tentar hoje nos meios de comunicação que a gente puder, sim, tentar esclarecer o máximo possível a população com relação à cirurgia plástica, os procedimentos cirúrgicos, sim, e às vezes essas armadilhas aí que a gente pode estar entrando, né? O paciente sempre se sentir satisfeito com aquilo que ela está procurando, entendeu? E tirar um pouco dessas místicas que existem em volta por exemplo, a cirurgia plástica, sim, tem muito isso, né? Então essa é a nossa intenção aqui sempre. É sempre disponível para o que vocês precisarem também. O básico do básico. Procure um profissional no local que você consiga fazer essa identificação, né? Juliana Mundel, até segunda. Até segunda, bom final de semana para todo mundo. Desejo para você um final de semana maravilhoso, chegando aí perto de carnaval, né? Cuidado com o trânsito, cuidado com bebida. Cuidado com a Covid. Vai dirigir Covid aí, a Covid está subindo bastante. Cuidado com a aglomeração, para que na segunda-feira estejamos todos nós aqui, Marcela, Juliana, eu, Washington, Pedro Damasceno, conversando com você. Até segunda-feira, fica com Deus.